Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, sabemos que tu és bom, tu és poderoso e sabemos que o Senhor está aqui. Tua palavra diz que onde nós estivermos reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, há temor no nosso coração, porque sabemos que o Senhor está aqui. Te louvamos, te agradecemos, te glorificamos. Fala conosco através da tua palavra, ensina-nos. Nós colocamos nosso coração, nossa mente diante de ti, para que o Senhor venha fazer frutificar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre obediência. Nós vamos meditar, né? Nessa palavra, nesse ato de obedecer. Obedecer, na verdade, é uma escolha. Então, uma escolha, todo dia nós fazemos escolhas, né? Você escolheu estar aqui nesta manhã. Outros escolheram não estar aqui nesta manhã. Todo dia você acorda e você tem uma escolha, né? Uma escolha a ser feita. E a própria palavra de Deus, né? Acho que da outra vez também já falei, o Senhor fala lá em Deuteronômio, eis que coloco diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Então, todos os dias está na nossa frente uma escolha. E obedecer é uma escolha. Você escolhe obedecer ou não, né? Algo que está dentro do nosso coração. E quando eu comecei a estudar sobre obediência, para falar sobre obedecer, na verdade, eu já tinha esboçado sobre Jonas. Falei, nós vamos estudar Jonas. E já tinha feito tudo, mas numa ministração que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, ele trouxe um correlato com Pedro. Daí eu achei tão interessante que eu mudei algumas coisas para poder compartilhar também a respeito de Pedro. Então, são dois personagens, Pedro e Jonas. Um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Com uma diferença de 760 anos aproximadamente da vida de um para o outro. Só que os dois, vamos falar de certa passagem, que os dois tomaram uma decisão, fizeram uma escolha quanto à obediência. E uma coisa interessante foi que os dois, quando tomaram essa decisão, eles estavam em Jope, uma mesma cidade, com 760 anos de diferença, mas Jonas estava em Jope e Pedro estava em Jope. Né? Tremendo, né? Assim, uma curiosidade, mas uma curiosidade legal. Vamos abrir lá em Jonas 1. Jonas 1. Agora não quer ir. De 1 a 3 primeiro. Depois vocês podem deixar aberto aí ou ligado, que a gente vai continuar lendo depois. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Uma ordem de Deus. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar a Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. Então, o que acontece? Ele vai até Jope, em vez de pegar o navio para Nínive, ele resolve pegar o navio para Tarsis. E tinha ouvido a palavra de Deus. Deus tinha falado com ele, não é? Era Deus quem tinha dito a ele, vá até Nínive. Eu até pesquisei, de Jope a Nínive são 1.300 quilômetros. Não é uma coisa, é longe, né? Parecia assim perto, mas ele tinha que pegar mesmo uma embarcação, né? Na época não tinha trem, não tinha ônibus, então ele tinha que ir de navio, né?
Porque 1.300 quilômetros não daria para ele ir a pé. Eu até tentei ver a diferença de Nínive, né, onde ele tinha que ir até Tarsis, mas não consegui encontrar Tarsis no mapa lá, mas encontrei Nínive, encontrei Jope. Era 1.300 quilômetros. Então, ele teria que pegar. Então, ele desce até Jope, onde tem o porto, e ele toma uma decisão ali. Em vez dele ir para Nínive, que foi ordem de Deus, ele resolve desobedecer. Ele resolve desobedecer, toma o navio e vai para Tarsis. E a Bíblia é bem clara, fugindo da presença de Deus. Então ele desejou fugir. Ele fugiu, por quê? Porque ele não gostava dos ninivitas. Na época ninguém gostava, nem Deus, né? Porque Deus falou aqui que... Não gostava, Deus gostava, não gostava das atitudes deles, né? Porque dizia que ele era um povo ruim, né? A maldade, ele fala, a malignidade de Nínive tinha subido até Deus. Então era um povo maligno. A palavra de Deus, e a gente vê que eles eram um povo cruel. Na história, se você ler de Nínive, eles eram cruéis. Eles faziam crueldade com as pessoas. E Jonas, acredito que ele tinha tanta aversão, que ele preferiu fugir de Deus do que ir lá pregar para aquele povo, né? E ele discordou de Deus. E eu queria que a Karina colocasse, a Beatriz, né? 1 Samuel 15, 22, que fala assim... Samuel, eu vou ler aqui para ficar igual. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Na minha versão ainda fala, a submissão do coração é melhor do que gordura de carneiros. Então, a submissão do coração, a obediência agrada mais a Deus, né? Ele fala assim que a obediência é melhor do que o sacrifício. E vamos deixar um pouquinho Jonas e vamos lá ver um pouquinho da história de Pedro. Lá em Atos 10. Começando no 1. Ele é meio compridinho, mas vamos ler a palavra de Deus aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres, buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão, de forma clara, viu um anjo de Deus se aproximando dele, chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou, quem é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica, tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo o que havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado completo de êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou, levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou, de maneira nenhuma, Senhor. Portanto, jamais comi alguma coisa profana e impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu.
Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens e te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu te enviei a ti. Pedro desceu, declarou aos homens: aqui me tendes. Sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que haviam em Jope seguiram a sua companhia. Está aqui por enquanto. Pedro seguiu com eles. Apesar da sua resistência, quando Deus falou, mata e come, era uma ordem de Deus, era Deus falando. Pedro, mata e come. Ele falou, de jeito nenhum, Senhor. Né? Então, a primeira palavra que veio a Pedro, ele resistiu. Né? Ele resistiu como se dissesse assim, nem o Senhor me faz fazer isso. Né? Eu tenho uma ordem aí, né? De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor me demove da minha religiosidade. Né? Mas era uma ordem de Deus. Só que o que aconteceu? Pedro não resistiu totalmente. Ele foi, né? Seguindo a ordem de Deus. Aí a gente vê a diferença que aconteceu entre Pedro e Jonas. Os dois tiveram uma missão. Os dois foram chamados para uma missão, né? Deus deu a eles, os dois, uma ordem. Os dois tinham suas resistências, né? Um tinha resistência contra Nínive, o outro tinha resistência contra tudo aquilo que ele havia aprendido, que não podia comer, aqueles animais impuros e tudo mais. E os dois tiveram um resultado favorável. Tiveram um avivamento e salvação, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que aconteceu de diferença? Você fala assim, mas então deu tudo certo, né, no final. Mas a diferença foi o processo. O resultado pode ter sido o mesmo, mas o processo foi diferente. Porque Pedro obedeceu e foi. Né? E a gente depois vai ver o restante, a maioria já sabe, né, mas o que aconteceu? Foi bênção. Né? Pessoas se converteram, Deus começou uma obra entre os gentios. Mas e Jonas? Jonas sofreu a consequência da desobediência dele. Primeiro, ele vai para o navio, começa aquela grande tempestade. Ficam desesperados. Os homens do navio, ele estava no navio indo para Tarsis e não para Nínive. Né? E os homens desesperados jogaram suas bagagens, perderam as coisas que tinham, porque pensavam que o navio estava pesado e fizeram muitas coisas, até que descobriram, foram lá, Jonas estava dormindo, eles foram acordar Jonas e falaram assim, você não se preocupa? Nós estamos morrendo, ora seu Deus. Né? E diz que lançaram sorte para saber quem era o culpado. E caiu sobre Jonas, porque ele era o culpado. Então, você vê, a desobediência, muitas vezes, no caso de Jonas, a desobediência dele trouxe tempestade. E não fez mal só para ele. Né? As pessoas que estavam no navio perderam seus bens, tiveram que se dispor, tiveram medo. Né? Quer dizer, muitas vezes a desobediência, ela traz tempestades. E a tempestade que eles viveram ali, foi o inimigo que levou sobre eles a tempestade? A Bíblia diz que Deus mandou a tempestade. Então, muitas vezes, talvez, né, a gente fala assim, muitas coisas que podem acontecer, pode ser correção de Deus. Deus permitindo para que nós sejamos corrigidos em algumas coisas. Algumas tempestades das nossas vidas, não vamos falar que são todas, né, mas algumas tempestades das nossas vidas, pode ser a correção de Deus.
Assim como Jonas. E eu fiquei pensando até, Jonas, naquela hora que o barco está naquela tempestade, que descobrem que é ele. Eles falam para ele, o que a gente faz? Jonas não poderia ter falado assim, eu vou orar a Deus, vou pedir perdão. Nessa hora ele ajoelha e faz a oração que ele fez lá no peixe, né? Nessa hora ele podia ter orado a Deus, Deus me perdoa, eu fugi, mas agora eu vou fazer a tua vontade e tal, tal. Tenho certeza que Deus iria parar a tempestade. Ou ele pegaria um barquinho e voltaria para o porto, ou eles levariam ele de volta para o porto, né? Os homens estavam dispostos a salvarem suas vidas. Mas não. Mesmo com tempestade, com tudo, Jonas preferiu ser jogado ao mar. Ele falou, não, pode me pegar e jogar no mar, que vocês vão ficar bem. Nem assim ele obedeceu, né? Ele preferiu, na verdade, ele achou que ia morrer, né? Porque em alto mar, cataram Jonas e jogaram. Desfizeram do problema. Diz que a tempestade parou, eles seguiram em frente, né? Mas ali seria o fim de Jonas. Mas Deus, com uma misericórdia tão grande, né? Mandou um grande peixe engolir Jonas. E um grande peixe engoliu Jonas. Eu até fui pesquisar um pouquinho, curiosidade, né? Tem um peixe que alguns falam que é baleia, alguns falam que é só um grande animal marinho, que chama cachalote. É um peixe que chega, eu até marquei aqui, ele chega a ter 53 toneladas. Pode ter até 19 metros. E conta a lenda que várias pessoas já foram encontradas dentro desses peixes, né? Não sei se convida, mas muitas vezes foram encontradas pessoas dentro desse peixe, porque é muito grande, né? Chama cachalote. Alguns falam que é baleia, cachalote, e alguns falam só que é um grande peixe, né? Provavelmente tenha sido esse. Mas a Bíblia fala que foi um grande peixe que engoliu Jonas. Daí nós vamos ver lá, Jonas, vamos voltar lá em Jonas, no versículo 4 em diante ali. Vamos ler mais um pedaço aqui. Deixa eu achar meu Jonas. Jonas, aí continua a história, né? No 4, vai falar dos marinheiros que jogaram ele no rio, no oceano, né? No mar. Mas vamos lá, vamos no 17. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Daí no comecinho do 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram sobre mim. Você imagina quando ele foi jogado, ainda tinha tempestade, né? Jonas deve ter sido revirado naquela água lá, realmente achando que era o fim. 4. Então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas enrolaram minha cabeça, afundei até chegar aos profundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta ao Seol. Da sepultura é o Senhor. Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastem de ti a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, a salvação vem do Senhor. O Deus deu ordem
o Deus de Israel deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Vocês imaginam que não deve ser nada, ter sido nada confortável, né? Fala que ele ficou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites, com alga enrolada na cabeça. Deve ser um cheiro terrível, né? 3 dias pensando que ali era a morte, que ali era o fim. Então ele teve que sofrer tudo isso, né? Pensa que a desobediência dele levou ele mesmo fala, ao inferno. Não foi minutos, foram 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, né, achando que ia morrer, porque ele não sabia que o peixe ia vomitar ele na praia. Mas nessa hora ele pede misericórdia de Deus e promete a Deus que ia cumprir tudo que Deus tinha pedido para ele, né? Então existia uma esperança de vida. E Deus, na misericórdia dele, fez com que o peixe passasse mal e vomitasse Jonas na praia. E a gente sabe que ele pregou aos ninivitas e diz que toda a cidade se arrependeu. Você pensa no tremendo, porque daí, né, Jonas ali na baleia, além de orar, ele jejuou, né, ele orou, jejuou, clamou. Né, quando ele chegou em Nínive, ele estava preparado para pregar. Né, a gente sabe que Deus fez a obra, né? Deus fez algo grande, porque foi uma cidade toda se converteu a Deus, uma cidade toda se rendeu a Deus. Imagina, e eles eram cruéis, imagina qual o testemunho em toda aquela região, porque eles eram conhecidos pela crueldade, tanto que Jonas vivia a 1.300 quilômetros de lá e sabia da crueldade. Imagina o povo que vivia próximo. Então foi um grande avivamento, uma grande salvação na época, né, para o reino, né? Nós vamos ver muitos ninivitas lá no céu, porque eles se converteram a Deus, né? E Pedro não precisou, né? Pedro foi obediente. A palavra diz que chegou lá e ele contou, falou de Jesus para o povo lá de Cornélio. Cornélio chamou os vizinhos e foi algo tremendo, porque é o que chegou até nós. Porque ali começou o evangelismo aos gentios. Porque todos que não eram judeus eram chamados de gentios. E ali começou a ser pregado aos gentios. Tanto que Pedro, quando volta para Jerusalém, lá onde estavam os irmãos, ele foi até inquirido. Como que você entra na casa de pecadores, de gentios e come com eles? Como que você faz? Ele fala, daí ele pode testemunhar. Deus disse que não era para me chamar de impuro aquilo que ele purificou. Porque o Senhor estava dando a chance, né, para os gentios da salvação. Então, foi algo tremendo também, né? Mas muitas vezes o obedecer não é muito fácil. Para algumas coisas sim, mas para algumas coisas pode não ser muito fácil a obediência. Mas ela é necessária, porque a desobediência é pecado. Tudo que você faz que é desobediência é pecado. Então eu coloquei algumas coisas, porque são muitas coisas que estão na palavra, mas eu coloquei alguns exemplos aqui sobre o que Deus nos dá ordem na palavra de Deus. Assim como deu ordem a Jonas e deu ordem a Pedro, tem algumas ordens que Deus nos dá. Quanto à oração, 1 Tessalonicenses 5, 17, 18. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18. Tem vários versículos sobre oração, tá? E sobre cada um, mas eu, para não ficar longo, eu peguei, orem continuamente. 18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, alguma outra versão também fala, orai sem cessar, ou orar continuamente. Então, é uma ordem de Deus para nós. Então, se nós não oramos, nós estamos em desobediência. É pecado, né? E a leitura da palavra, Josué 1:8. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tremendo que ele fala assim, meditar nela dia e noite. Então, nem se não for grandes textos, mas nós temos que meditar na palavra de Deus todos os dias, dia e noite. E ele fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, é uma ordenança do Senhor. E leitura da palavra, oração, se você... um parênteses aqui, uma vez eu perguntei para uma pessoa, você tem orado, tem lido a Bíblia? A pessoa falou assim, não, eu não gosto de ler a Bíblia, eu só leio a Bíblia na igreja. Isso é ler ocasionalmente, só na ocasião do culto. E a leitura e a oração, ela tem que ser intencional. Tem que ser intencional, você tem que abrir para ler, você tem que ter intenção de ler a palavra e de orar, né? Outra coisa é o jejum. O jejum, eu não peguei um versículo específico, porque o jejum não tem uma ordem específica, mas perguntam para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Ele fala, enquanto o noivo está com eles, eles não jejuam, mas depois, quando ele for tirado, eles jejuarão. E ainda depois ele fala assim, quando jejuardes, farão assim, 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 assim. Está lá na palavra. Então, é uma ordenança do Senhor também. Se nós nunca jejuamos, nós também estamos em desobediência. Hebreus 10, 25, vai falar sobre congregar. Esse é muito importante. Congregar é estarmos aqui juntos, é estarmos na casa de Deus. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, não deixamos de nos reunir como igreja. Então, é uma ordem do Senhor. Se você tem deixado de se reunir como igreja, você está em desobediência, né? Aqui vai mais para quem está em casa ali. Então, e ele fala assim que é para nos encorajarmos uns aos outros. Por que você vem à igreja? Dos motivos é para nos encorajar. É para nós sabermos que nós não estamos sozinhos, né? Sabemos que tem mais gente aqui firmada em Deus. É para falar um para o outro, fique firme. Vamos forte, porque o dia está próximo, né? O dia que nós veremos o Senhor. Amém? Lucas 11, 41, vai falar sobre ajuda ao necessitado. Não deem o que está dentro do prato como esmola, mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. E Provérbios 21, 13, que eu acho muito importante também. Provérbios 21, 13. Porque a gente muitas vezes deseja, né? Ser ouvido, nós desejamos ser ouvidos, as nossas orações nós queremos que sejam ouvidas, né? E em Provérbios 21, 13 diz assim, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Então é muito sério também. Então se você tem como ajudar e não ajuda, você está em pecado. É desobediência à palavra de Deus. Outro item, perdão. Nossa, o perdão é algo tremendo, né? Porque perdão é um mandamento. E se você tem no teu coração alguém que você não perdoa, ou que você fala assim, não, aquela pessoa eu não perdoo. É desobediência e é pecado. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E no Pai Nosso, a gente sabe, né, nós até cantamos o Pai Nosso hoje. No Pai Nosso, o Senhor ensina assim, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado o pecado do outro. Então, o perdão, ele é uma via de mão dupla. Você é perdoado quando você perdoa. Então, nós precisamos do perdão do Senhor sempre. E por isso nós precisamos perdoar. E é uma ordem do Senhor.
Se você tem alguém no teu coração que você não perdoa, é uma ordem do Senhor que você perdoe. Então você tem que orar, pedir a Deus graça e perdoar. Né? Porque perdão, ele não é um sentimento. Você fala assim, não sinto de perdoar, mas ele não é um sentimento. Perdão é uma ordem de Deus. Você tem que orar a Deus e falar para Deus, Senhor, eu perdoo fulano por isso, eu perdoo. O sentimento, o Espírito Santo vai fazer vir ao teu coração, desde que você tome a atitude de pedir perdão ou de liberar perdão. Outra coisa é não julgar. Mateus 7, 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que usarem, também será usada para medir você. Então, isso é uma coisa muito séria. Julgar, a gente ouve muito julgamento, sem saber o que realmente aconteceu, sem saber o que o outro vive. E muitas vezes você vê as pessoas julgarem. Ou muitas vezes nós julgamos, né? Julgamos talvez por uma aparência, julgamos por uma atitude só, isolada, sem saber o que realmente aconteceu. Mas julgar é pecado. Né? Então, vamos colocar diante de Deus. E cada vez que tivermos essa intenção de julgar, colocar no Senhor. Porque o Senhor, para obedecermos ao Senhor, Ele diz, não julgueis. E não se moldar ao mundo. Vai ter muitas outras, vai ter, não haja na tua boca a palavra torpe, né? E muitas outras coisas. E Romanos 12, 2 que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldar aos moldes do mundo, não se conformar, porque o mundo diz que é certo, não quer dizer que é certo. O que é certo é o que a palavra diz que é certo. E se amoldar ao mundo, querer ser igual ao mundo, é pecado. Né? Ele fala, não vos conformeis, não tomai a forma. Conformar é entrar na forma do mundo. Né? Então, ele não vos conformeis. Porque nós somos chamados a andarmos na contramão do mundo. Foi o que nós aprendemos todo esse tempo para trás aqui, no Sermão do Monte, que o pastor vem trazendo em série. Né? Porque o Sermão do Monte é contramão do mundo. Quando ele fala lá, sede, fome de justiça, é para nós sermos a contramão do mundo. Ao contrário do que o mundo faz. Coisas pequenas como passar na alfândega sem pagar o imposto, ir para o Paraguai e trazer mais do que eu posso, pela lei. Até coisas menores, né? Passar numa via que está escrito lá 60 por hora a 90. Coisa que a gente faz às vezes, né? Mas nós temos que nos policiar. Por quê? Porque é pecado. É transgressão de uma lei. Né, falar mal de governo, julgar o irmão, e tantas outras coisas, né? Não pagar uma conta. Sabia que se você deve para alguém, você compra e não paga, é a mesma coisa que roubar. Diante de Deus, você roubou. Por quê? Porque o bem ou alguma coisa era de alguém. Se você toma e não paga aquele bem, é a mesma coisa de roubo. Então, lógico que se você não conseguir pagar, você tem que ir lá, justificar, conversar. Mas não pagar conta é pecado. É desonestidade, né? Comprar e não pagar é mesmo que roubar. E roubar a gente sabe que é pecado. Então, nós temos que andar na contramão do mundo. Ao contrário daquilo que o mundo prega. Muitas vezes ele fala assim, todo mundo faz isso, você pode fazer também, né? Mas nós não podemos ser como todo mundo, nós não podemos nos amoldar, não podemos entrar no molde do mundo. Nós temos que ser misericordiosos, temos que ser compassivos, temos que buscar a justiça, tudo aquilo que nós aprendemos no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça.
Nós temos que andar na contramão do mundo. Porque assim nós vamos alcançar o reino. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus nós conseguimos com esforço. Mas esforço não é força física. É esse esforço que nós temos que fazer para não pecarmos. Para obedecer. Então, obediência, né? Pedro obedeceu, Jonas desobedeceu. Né? Deus foi misericordioso com Jonas, no final deu tudo certo. Só que houve a consequência. E quem que quer pagar a consequência? Né? Nós não queremos pagar a consequência, nós não queremos tempestade. Nós não queremos ser engolidos por baleia, nós não queremos ser jogados ao mar. Né? Nós queremos, como a palavra de Deus diz, nós queremos prosperidade em Deus. Nós desejamos isso. E por isso que o Senhor nos dê coração obediente. Amém? Fecha teus olhos agora. Vamos meditar um pouquinho nisso. Pensa naquilo que o Espírito Santo tocou no teu coração. Se há alguma desobediência em tua vida. Se você tem deixado de ler a palavra. Se você não tem tirado tempo para oração. Ou se tem julgado. Ou se nunca mais jejuou. Ou se você não tem pago suas contas em dia. Pensa, aquilo que você não tem obedecido ao Senhor. Qual tem sido a tua desobediência? Se você tiver tudo em dia, glória a Deus, porque Ele diz que em tudo nós devemos chegar a Ele em oração, em louvor, ação de graça. Coloca o teu coração diante do Senhor. Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Pedimos, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua unção. Pedimos, Senhor, que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, para que Teu Espírito nos ensine todas as coisas, para que Teu Espírito nos ensine a sermos obedientes, porque a Tua palavra diz que o Senhor deseja obediência. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. Quero, Senhor Jesus, colocar diante de Ti. Mais uma vez, Samuel, lá em Samuel 15, quando diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que obedeçamos a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal de idolatria. Oh Deus, olha para os nossos corações. Não nos deixe, Senhor Jesus, sermos desobedientes, nem rebeldes, nem arrogantes, mas queremos ser, Senhor, obedientes a Ti, a Tua palavra. Ajuda-nos a ter coragem de mudar a cada dia, porque para mudarmos as nossas atitudes, nós precisamos ter coragem, precisamos tomar ações, precisamos agir. Por isso, Senhor Jesus, olha para as nossas vidas. Em nome de Jesus.